Boa noite, Paulo. Boa noite, doutor Jacó. Nós, Boa nós, noite. nós estamos reunidos aqui em torno do romance que nos tocou muito profundamente, né, Jacó? Sim. Que foi o romance O Céu Subterrâneo, do Paulo Rosenbaum, que nos acompanha aqui nesse nosso bate-papo, não é? Sim. Esse romance foi publicado pela editora Perspectiva e eu tive a felicidade de fazer orelha a esse livro. Então, agora você teve a felicidade de lê-lo, não é? E eu queria, o Paulo, por enquanto, vai só nos ouvir, conversando um pouco. Eu queria te ouvir, Jacó, saber o que te tocou nesse livro, o que te chamou a atenção, em primeiro lugar, nesse livro. Bom, o que me chama a atenção nesse livro é que, na minha interpretação, o autor, que é o Paulo, ele se coloca de uma forma íntima, quer dizer, colocando a narrativa com pessoalidade, mas, ao mesmo tempo, com estranhamento. Quer dizer, essa distância que permite transformar em estética uma subjetividade ética. Uhum. O romance do Paulo, na realidade, na minha opinião, é um permanente monólogo do indivíduo com o indivíduo, mas, na realidade, tentando falar com Deus. Muito bem. Vou tentar resumir um pouco, se é que é possível, para quem depois nos assistir e nos ouvir, falar um pouco o que é a história, né? Porque você fez uma perfeita interpretação dessa busca de um personagem, que na verdade é isso, né? Nós temos um personagem em busca de si mesmo, né? Mas é a história de um escritor que vai para Israel em busca de uma identidade, né? Talvez em busca de uma identidade. E aí esse personagem se chama Adam Mondale, e eu estou dando esse sotaque. O Paulo brinca um pouco com isso, que cada leitor fala Mondale, Mondale, e enfim, a esse sobrenome, né? Isso faz parte da ambiguidade desse personagem, a ambiguidade do seu nome, né? E esse personagem vai para Israel em busca, então, das suas raízes e não raízes, não é? E você faz uma boa leitura, que ele vai em busca das suas memórias, mas ele vai em busca de uma certa religiosidade, né? Naquele sentido do religare, né? De uma ligação com Deus, né? E ele acaba encontrando a si mesmo. Você não concorda? Eu acho que é exatamente isso, Lisla. E você que é uma estudiosa, e muito mais do que uma estudiosa, na minha opinião,
você é uma bruxa, porque todo Vou aquele que considerar isso um adentra, elogio. como todo mundo que adentra no terreno do mistério, em algum momento se transforma em mago, que é também o caso do Paulo. Na realidade, o que nós estamos fazendo nessa noite aqui não é tanto uma dissecação do romance do Paulo, mas entrando no labirinto desse céu que ele propõe, e que é o labirinto, ao mesmo tempo, da alma de cada um de nós, e é o labirinto da própria existência. Quer dizer, o labirinto da própria vida, da própria realidade, e principalmente da surrealidade, que é sublime e atravessa o real. Por isso esses dois níveis, né? Do céu e do subterrâneo, né? Portanto, esses dois níveis caminham juntos, né? O leitor é preciso saber que ele precisa estar nesses dois espaços, né? O espaço do sublime, do religioso, de Deus, mas também esse espaço infra, o espaço subterrâneo também, né? Que é esse espaço das buscas, das escavações da memória, das buscas de si mesmo, né? Eu tenho um texto, eu diria, acadêmico sobre esse romance, que eu falo da arqueologia, né? Esse é um texto arqueológico nesse sentido, né? O que acontece é o seguinte, inclusive, eu acredito que eu comentei já isso, inclusive, com o autor, com o Paulo, e os romances dele me lembram este movimento que eu creio que a gente poderia talvez chamar de do pós-marranismo cultural, que de alguma maneira é a literatura do século XXI, da melhor literatura do século XXI, que é um reencontro com o judaísmo, não o judaísmo como religião só, mas o judaísmo como revelação. Sim, sim. E enquanto revelação, ele é universal. Sim. Ou seja, todas as religiões e todas as espiritualidades, de alguma maneira, se encontram nessa esquina judaica, que é a esquina que começa no Sinai, no Monte Sinai, e, na minha opinião, ela atingiu o apogeu no Stetlo do leste europeu. E existe um paradoxo muito interessante aí, que fica, na minha opinião, pairando sobre a literatura do Paulo Rosenbaum. É um paradoxo extremamente, eu diria para você, que provocativo, que é o seguinte: a pretensão do nazismo foi extirpar o judaísmo e, de certa maneira, eles, vamos usar um verbo rude, mas que corresponde à realidade, eles realmente extirparam as grandes comunidades do Yiddish e do Stetlo, do leste europeu, que é o universo, não importa se falava a língua ou não, mas que é o universo de Kafka, o universo de Freud, principalmente de Freud, de Einstein, que é esse universo que resgatava, na minha opinião, uma governança direta com Deus. Quer dizer, o imperador não era uma questão de teocracia, é mais que isso. O imperador do reino judeu do leste europeu era Deus. Os personagens do Paulo Rosenbaum, na minha opinião, eles ficam girando como o ser humano moderno gira, a mulher, o homem moderno gira, atrás daquela revelação.
Uhum, uhum. daquele momento que é o momento absoluto do encontro entre o profano e o sagrado. Exato. Eu chamava a atenção do Paulo mais cedo, que nós estávamos conversando, de como convive bem, e ele consegue fazer isso muito bem, do arcaico e desse, portanto, desse momento e esse momento religioso, dessas questões religiosas, com a mais alta tecnologia. Então, o manuscrito se aproxima do holograma. Então, essa história que você está chamando a atenção, essa história do Statel, a história do leste europeu, a história judaica, ela vem habitar a história contemporânea do homem contemporâneo, judeu ou não. Né? E eu estou lembrando aqui do seu livro, Jacó, e o Paulo vai me dar licença de citar o livro do Jacó, que é o judaísmo ético e não étnico. Né? Então, eu acho que o livro do. Exatamente, exatamente. Eu acho que o livro do Paulo também, apesar não, mesmo com essa temática judaica acontecendo em Israel, com uma trama bíblica, arqueológica, ele está falando do humano, da condição humana. E isso é maravilhoso no texto do Paulo, e eu acho que é isso que você está falando, né? Que falando da aldeia, ele está falando do universal. Você sabe que uma vez eu refletindo numa palestra, foi uma palestra que eu fiz, inclusive, a convite de D. Paulo Evaristo Aves, aqui no Seminário Paulo Politano. Eu disse o seguinte, que na realidade, e eu tinha lido algo parecido em algum lugar, não me lembro bem aonde, mas eu disse o seguinte, que todas as pessoas são judeus, todos os indivíduos são judeus, todos os seres humanos são judeus, só que alguns não sabem disso. E chega um determinado instante que o indivíduo, alguns pelo menos, se religam e se redescobrem. Isso, às vezes, inclusive, como um fenômeno sociológico. E eu acredito que isso está acontecendo contemporaneamente. Quando a gente percebe, por exemplo, certos conflitos antissemitas aqui e ali, certa perdição do homem moderno, da mulher moderna, essa saga dos personagens do Paulo, aparentemente perdidos, mas na realidade eu gosto mais do conceito de girando. Esse giro são os 40 anos no deserto. Exato, claro. É o deserto de Guimarães Rosa. Não por acaso a vida do Guimarães, em certo momento, tem essa interseção milagrosa no Grande Sertão. E ele vive esse Grande Sertão. Esse é o milagre, inclusive. E aí, o livro do Paulo encontra o Grande Sertão e encontra a Macabeia, da Clarice Lispector, que também está no sertão, só que é num sertão da cidade, né? Um sertão urbano, né? Você sabe que quando eu estive com a Clarice Lispector, eu fui conversar com a Clarice, porque na realidade eu estava procurando a irmã dela, a Elisa. E a Elisa Lispector tem um livro muito bonito chamado, se eu não me engano, eu não me lembro se é Contos do Imigrante ou Navio Imigrante, agora me escapa o título. Mas, de qualquer maneira, ela era uma grande contista, a Elisa. Sim. E eu passei uma tarde inteira conversando no apartamento da Clarice, e nós falávamos dessa relação de ambiguidade que ela tinha em termos de judaísmo e de brasilidade. Ela fazia um esforço muito grande
na minha opinião, até porque você sabe que ela não nasceu no Brasil, mas ela Sim. tinha essa coisa, ela veio para cá bebê, se não me engano, com 2 anos de idade. Então tinha essa questão da identificação que frequentemente o imigrante faz, não é? Com o país, numa tentativa que é de se assimilar, mas não se desenraizando, não perdendo as raízes. E eu Uhum. acho incrível que praticamente o último trabalho dela, ela resgata esse personagem que é a Macabeia, né? É a Macabeia, exato. E nesse sentido, quando você fala o Paulo tem. Os personagens estão numa errância, num deserto, e esse deserto é um sertão, você acabou criando aí uma genealogia literária para o Paulo, que é muito interessante, né? Então você cria uma filiação literária para ele, que eu acho que é muito procedente, você falou muito bem, porque ele se inscreve numa tradição de escritores, no caso da Clarice, judia, mas no caso do Guimarães Rosa, não judeu, né? Então faz com que a literatura seja... Desculpa. Mas é exatamente isso. Quer dizer, os personagens do Paulo Uhum. são personagens E transcendem, universais. Por exemplo, exato, você pode encontrar, por exemplo, algumas passagens, inclusive, me lembraram James Joyce. uhum. Esse processo, que é uma espécie de andança, que não é uma andança espacial, não é Israel lá no Oriente Médio. É o Israel utopia, é o Candire, é a terra prometida, aonde nós é Passárgada, Uhum. é a Claro. busca do paraíso. Uhum. É um mergulho, inclusive, que poderia ser feito no divã. Os personagens do Paulo Rosenbaum estão sempre no divã. E, ao mesmo tempo, eles são extremamente brasileiros, no sentido hoje cosmopolita. Sim, sim. Porque o Brasil hoje é caipira, mas é também cosmopolita. Uhum. Eu queria que você comentasse uma coisa que eu gosto muito e que para mim é muito misterioso no livro dele, que é a infância. Aquele encontro que só é possível não pelo olhar do adulto. Você sabe que quem cai naquele núcleo, né? Então, quem está nos assistindo sabe que é uma menina, né? Uma pré-adolescente que consegue cair numa caverna e lá ela tem um encontro. Eu não vou dar spoiler, claro que não vou, mas ela tem um encontro ali mítico, místico, né? Que por incrível que possa parecer, ela consegue registrar com uma Polaroid, né? Então eu acho interessante, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre como que esse olhar infantil consegue captar algo tão sofisticado quanto esse encontro do tão arcaico com o tão contemporâneo, independente desse lugar ser físico ou espiritual. Será que você podia falar um pouquinho sobre... Você lembra desse momento que a criança cai nesse lugar especial, né? Um lugar onde estão ali uns elementos que eu não vou citar, que eu não vou falar, não vou dar spoiler. Mas cai a criança cai, né? Ou essa pré-adolescente, essa menina, cai com uma máquina de tirar fotos, e lá ela tem um encontro, né? Ela tem aquilo que a Clarice chama daquele momento de revelação, né? E aí só é possível a criança, os adultos não. Alguns anos atrás, eu estava fazendo uma conferência aqui na USP e uma moça disse, aparqueando,
Ela disse, o Jacó, eu me formei agora psicóloga, e por ter me formado agora, eu tenho intenção de começar trabalhando com criança. Por ser recém-formado, eu acho mais fácil, quando eu tiver mais experiência, eu vou trabalhar com adulto. E eu disse, é o contrário, tinha que ser o contrário. Aham. É com muita experiência que a gente tem que trabalhar com criança, porque a criança, e isto inclusive é cabalístico, a criança está mais perto de onde veio. E ela veio de onde? Ela veio do céu. Então, ela tem muito mais a percepção sensorial da vida, do mundo, ela é muito mais íntima e vizinha do mistério do que o adulto, porque o adulto ele vai perdendo este processo de intimidade com o sagrado, Exato, com a exato. sua origem maior, não é? Eu E acho que a o Paulo foi criança muito não. feliz nisso, exato. Vamos ouvir o Paulo? Que nós estamos Vamos, falando claro. e vamos ouvir o Paulo. Que ele... Eu não sei se eu tenho nada a dizer, porque eu estava achando tão legal vocês trazerem elementos, às vezes até que eu mesmo me surpreendo, enfim. Então, eu acho... bom, posso dar alguma contribuição, eu não sei. Eu concordo com o que vocês disseram, principalmente da questão do que o Jacó levanta e do que a Lisley reforça, da ideia de um cosmopolitismo que, na verdade, não abandona o identitário. Quer dizer, na verdade, não é só a questão da condição judaica, é a condição judaica de uma pessoa que está no exílio. Né? Assim, então, e esse exílio também é um pertencimento, quer dizer, o exilado ele assimila forçosamente as condições geográficas, culturais, espirituais do lugar onde ele está situado. Então, assim, não é um judeu narrando, é um judeu situado no Brasil, narrando as suas experiências com tudo, inclusive com o judaísmo e com as questões relacionadas ao, por exemplo, o ambiente universitário, toda aquela coisa da pressão que quem já participou do meio, e aqui somos todos um pouco egressos da academia, a gente sabe exatamente do que é uma panela de pressão. Né? Então, esse escritor ele tem todas essas pressões internas que mobilizam ele para fazer essa busca. Isso é um aspecto. O outro, que eu acho que interessante que vocês dois levantaram, é exatamente a ideia do paraíso, né? Porque não é à toa que a metáfora é com Adão e Havá, quer dizer, é o Adão e Eva, quer dizer, o que não vou dar spoiler também, mas é impossível não falar da questão metafísica de que quando a Michal, ou Mika, ela é eleita para fazer a sondagem do que existe embaixo da Machpelah, um lugar que ficou cerrado para os judeus por quase um milênio, ela vê coisas, ela enxerga coisas, ela enxerga uma realidade metafísica que é atemporal. E eu acho que essa temporalidade é um pouco a marca judaica, né? De alguma forma, quando perguntaram para o Freud o que ele achava mais interessante na história judaica, ele disse, sem pestanejar, que foi quando o Yohan Bar Zakkai, eu acho que é o nome dele, assim que os romanos estavam destruindo Jerusalém, que na época eles rebatizaram como Aelia Capitolina, ele foi até o imperador e perguntar onde que a gente vai poder estudar. E todo mundo achou que ele era completamente louco, né? Porque a chance dele sair vivo de uma empreitada dessa era minúscula. E ele acha que essa... Eu não gosto da palavra resiliência, eu prefiro usar essa capacidade de lutar contra as adversidades de uma forma quase irônica, quase autodepreciativa, quase insana. Insana. Vamos falar sério. Insana é que o Freud achava admirável na permanência do povo
judeu. Então, essa, para mim, isso foi muito mobilizador, né? Outra coisa que o Jacó colocou, que eu acho bastante pertinente... Inclusive... Não, a ideia do estranhamento do si mesmo. Quer dizer, para um escritor ter alguma chance de alguma forma, trazer algum elemento que seja interessante para os demais, ele precisa ter uma espécie de viagem ao abandono do ego. De alguma forma, ele precisa abandonar as suas próprias pretensões, idealizações, ideários políticos, econômicos, filosóficos e espirituais para se entregar ao fluxo da própria história. Se isso não é fluxo de consciência, é alguma coisa muito próxima disso. É uma espécie de idiosincrasia do B, quer dizer, uma idiosincrasia remota que o indivíduo tem para conseguir continuar narrando, mesmo não sendo, quase não sendo ele mesmo. Então, esse estranhamento eu senti na pele nessa jornada para fazer esse romance. Então, de alguma forma, se aproxima dessa insanidade judaica. De mesmo numa situação adversa, o escritor é aquele que escreve. Exatamente. Por quê? Porque, lembrando... com o perdão da cacofonia, né? O escritor é aquele que escreve apesar de... Mas por que escreve? Porque na verdade, o escritor é um sujeito, vamos dizer assim, ele não é exatamente um neurótico, mas ele tem uma doença, que é a doença da impossibilidade de transmitir o que ele sente. Então, ele luta desesperadamente contra essa incomunicabilidade e, por isso, ele escreve. E uma das questões importantes nesse ímpeto de escrever é exatamente tentar chegar a algum núcleo que vamos chamar de espiritual, mas a gente poderia chamar de místico, de transcendente, que é vislumbrar um outro tipo de mundo, que não é exatamente o mundo como a gente conhece, um mundo de absolute, um mundo superior. E aí tem esse contraste que a Lisley sempre fala entre o arqueológico escavado e a idealização de um mundo totalmente espiritual, a utopia, como o Jacó colocou. Enfim, acho que viajamos bastante, né? Eu acho que vamos viajar mais um pouco, porque você está falando aí, eu estou lembrando um escritor que é caro para nós três, que é o Jorge Luiz Borges, né, Jacó? E o Borges vai lembrar que uma torre é um poço invertido, ou que um poço é uma torre invertida. Né? Então, se uma torre tem essa simbologia de subir aos céus, né? O poço tem essa simbologia de descer aos ínferos. Né? Então, torre e poço é a mesma imagem invertida. Né? Então, essa busca ao céu também é uma busca ao subterrâneo. E ir ao subterrâneo de si também é uma espécie de ascese, percebe? Por isso que não é possível só o céu ou só o subterrâneo. Só é possível os dois juntos. Eu acho que é assim. Por isso que funciona nesses dois, né? Como se fossem lados de uma mesma moeda. Eu vejo assim. O que você acha, Jacó? Eu acho que a sua consideração é muito interessante, porque ela lembra essa síntese que é a somatória, né, da tese e da antítese, que é do céu e do inferno. E, nesse aspecto, eu retomo a colocação que o Paulo fez a respeito daquela passagem a qual se refere Freud, e existe uma história que me parece extraordinária. Quando o templo é destruído,
os romanos mandam fazer uma moeda que é uma mulher judia subjugada por um soldado romano. E vai uma expressão que é Judéia capta. Se passa aí, mais ou menos, me parece, 2000 anos, e é criado o Estado de Israel. E a primeira moeda que é criada exato, é um soldado de Israel levantando uma arma e escrito Judéia Liberata. Ou seja, responde como se fosse um episódio acontecido no dia anterior. Portanto, é atemporal e inespacial. E eu acredito que é exatamente essa atemporalidade e a ultrapassagem do espaço que modernizam a mensagem universal da religião, que é o encontro com Deus. Porque nós aqui, nesse momento, nós estamos vivendo o fenômeno impressionante da comunicação por instantaneidade e simultaneidade. Você está em Belo Horizonte, nós estamos aqui em São Paulo, nós estamos conversando e gente assistindo em qualquer lugar do mundo, praticamente. Exato. Quer dizer, isto aí, em qualquer idioma, em qualquer linguagem, tem que ser traduzido pelo conceito de milagre. Milagre sob o ponto de vista do absurdo contra a linearidade, contra o cartesianismo e, em última instância, contra a pretensão daquilo que se considera ciência. Nós estamos aqui no impossível, nós estamos aqui no território do impossível. E é esse impossível que permite que um sujeito suba uma montanha e converse com Deus. Um personagem do Paulo fique zanzando pelo mundo atrás do próprio umbigo. Sim, é verdade, é verdade. É isso mesmo. E tem uma outra questão, que, como a Lisley falou, da insanidade. O rabino Adin Steinsaltz, ele tem uma... ele foi perguntado numa entrevista por que ele achava o Talmud um livro... talvez até mais importante do que a própria Torá. Isso foi visto como uma heresia. Mas ele diz que o Talmud não ensina a sanidade. O Talmud cria a sanidade. Essa distinção entre o prescritivo e a criação da sanidade se dá exatamente na capacidade de formular perguntas, às quais, às vezes, a gente não tem respostas. E aí entra naquilo que talvez o Jacó frisa, quer dizer, a gente precisa saber reconhecer os milagres. Eles não estão só à distância, eles não estão há milênios, ou eles nunca aconteceram em outra época somente. Eles acontecem o tempo inteiro. Então, assim, milagre nesse sentido, de situações que escapam à racionalidade, de alguma forma, dos experts, principalmente dos experts da ciência. Quer dizer, há muito mais perguntas do que respostas, se você vai ser honesto com as questões científicas. Não sei se é isso que você se referia, o Jacó, mas eu pensei nisso. Já que está todo mundo contando histórias, eu também posso maravilha. São os cientistas, os engenheiros que construíram o Titanic, não é? E foi um religioso que construiu a arca. E a arca sobreviveu ao dilúvio. O Titanic, não. Então, é mais ou menos isso, né? A gente, às vezes, tem que pensar um pouco no excesso, né? Eu acho que tudo é questão do excesso, não é questão de abrir mão da ciência e nem do pensamento racional, não é isso. Mas não abrir mão também de pensar no nosso lugar como espírito e alma, né? Como o instinto é importante, como a alma é importante, a espiritualidade é importante, a religiosidade é importante. A aventura e o risco da morte
é do destino humano. Então, eu acho que, de certa maneira, os livros do Paulo, e me lembra também Isaac Bashevis, os personagens do Singer, que é essa somatória do coloquial, do simples, do cotidiano, do rasteiro até, com o sublime e o desespero por Deus. Porque ou nós reencontramos este caminho, ou ficou claro que será o fim da humanidade. Mas você colocou muito bem, não vai ser. E não vai ser por quê? Porque Noé não era cientista. Noé acreditava no milagre e construiu a arca. Era um bom marceneiro. É verdade. Ô, Paulo, você quer concluir? Não, eu me sinto muito honrado aí pelos comentários. Acho que a gente fez comentários que transcendem muito o meu livro, e, enfim. Só lembrar do meu primeiro romance, que é o Verdade Lançada ao Solo, em que também há uma busca ao estilo guardadas as devidas proporções e distâncias do Thomas Mann, que é A Montanha Mágica, que é um paciente e o seu médico sobem uma montanha nos Alpes Bernenses e lá ficam presos, e eles têm esse tipo de diálogo. E uma das coisas que acontece é exatamente aquilo que o Jacó se referiu anteriormente, uma comunicação sem intermediários entre o homem e Deus. Porque se tem algo que os judeus inventaram, foi a ideia de que o homem pode se comunicar com o Deus sem mitificá-lo, sem antropomorfizá-lo, sem trazer elementos. E eu acho que é isso que o Steinsaltz se refere quando ele diz que o Talmud cria a sanidade, não é que ele ensina a sanidade, porque não é prescritivo, porque é a relação direta, e que nos livros místicos, alguns, como diz o Gershon Scholem, os cabalistas arrancavam as folhas dos livros quando descreviam essa relação de união mística com Deus, porque era de tal forma sublime, era de tal forma inenarrável, era de tal forma inexpugnável, que ela não podia ser nem escrita, e que isso se chama dvekut, que é a adesão a Hashem, quer dizer, a ideia de que isso, eu concordo com o Jacó, não está na religião formal, é uma espécie de, você quer a expressão de um judaísmo primitivo, que de alguma forma ficou lá atrás, que é uma relação sem intermediários, sem nenhum tipo de burocracia, sem os dogmas do ritualismo. E eu acho que é isso que a gente perdeu em algum lugar, e que de alguma forma agora, talvez pela crise ou por toda essa situação absolutamente absurda que a gente está vivendo, talvez o homem tenha que forçosamente buscar alguma coisa desse plano, né, do simbólico, do volta do analógico. Estão dizendo que vai acelerar a revolução digital, e o que a gente está fazendo aqui é exatamente isso. Tudo isso é a revolução digital acelerada. Mas o analógico e o simbólico não vão poder ser mais proscritos como estavam sendo. Você falar de Deus ou você falar de assuntos espirituais ou religiosos praticamente estava sendo banido das academias. Era mal visto você se referir a alguma coisa mais da esfera mais sutil e espiritual, metafísica da transcendência. E eu acho que isso vai precisar ser revisto também. Muito bem. Que alegria encontrar vocês, dois homens bonitos e inteligentes. Muito obrigada, Jacó. Muito obrigada, Paulo. Super oportunidade de conversar com vocês. Jacó, adorei te rever. Muito bom te ver. Eu também. Espero encontrar com você novamente. Você sabe, e eu tenho certeza que o Paulo concorda comigo, que você é uma representante absolutamente encarnada do que a gente chama de musa. Muito obrigado, musa.
obrigada, muito obrigada. Espero eu que a gente possa ir na sua casa, eu e o Paulo, e a gente possa conversar mais um pouco na sua casa aí em São Paulo, e a gente possa estender mais esses bons assuntos, não é? Pessoalmente. Um beijo grande. Vamos fazer.